Galera, vamos agora para o Estado Novo de Vargas. Estado Novo que vai durar de 1937 até 1945. Agora eu vou ter muita coisa para falar, porque realmente durou muito tempo. O Estado Novo é muito característico aí, beleza? Vamos lá, gente. O que vai acontecer? O que é o Estado Novo de Vargas? É uma ditadura. O Vargas vai implantar uma ditadura. Mas como ele vai fazer isso? Gente, aproveitando aquele clima que eu falei no último vídeo, tenso de esquerda contra a direita, e o Vargas simpático à direita, vamos dizer, simpático à extrema-direita, ao fascismo, vai fechar a organização comunista no Brasil, a ANL, ela vai reclamar, vai fazer uma revolta lá, vai ser todo mundo preso e tal, e aí o Vargas já tinha todo um planejamento aí. Gente, o Vargas marcou a eleição para 38, ia ter eleição. E eu vou te falar, o Vargas provavelmente ia vencer. Mas ele tinha um plano arquitetado. Aproveitando que lá na Europa, nessa época, a Itália estava vivendo a ditadura. Todo mundo ali, fascismo, estava vivendo ditadura. E também lá na Revolução Russa, também era só o Partido Comunista no poder. Então, o Vargas falou, eu também quero a minha ditadura aqui. É um lado negro do Vargas, é um lado ruim do Vargas, no caso. Desculpa. Um lado ruim do Vargas. O Vargas vai arquitetar um plano falso, chamado Plano Cohen. Um plano que vai ser publicado nos jornais e nas rádios, divulgado por um departamento muito importante que o Vargas vai criar, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento, gente, ele vai ser um órgão do governo que ele vai ficar encarregado de fazer o quê? Fiscalizar as ações artísticas, políticas, sociais mesmo das pessoas, né? É um órgão de censura. Até se você fosse fazer uma reunião de igreja ou tocar música na praça, você ia ter que mandar para o DIP aprovar. Né? Então esse departamento é encarregado da censura no país e também da divulgação das obras do governo e também da propaganda do governo, que vai ser uma propaganda muito boa. Os governos antigamente não tinham nem preocupação de fazer campanha nem propaganda, não. O Vargas vai introduzir isso. O Vargas vai ser criado também, em cima do Vargas, uma áurea, né, de um mito, de um verdadeiro mito, né, de uma coisa, do pai dos trabalhadores, do pai dos pobres. E o doideiro é que o Vargas tinha mesmo motivo para isso, ou seja, ele realmente tinha feito tudo pelos pobres, pelos trabalhadores, né? Dado todo o voto feminino, foi o Vargas que deu. Interessante que ele deu na Constituição de 34, eu não falei no outro vídeo, né? Mas essa Constituição era uma Constituição legalzinha, de caráter liberal, né? Já nacionalizava as riquezas subsolo, já está pensando já na questão do petróleo, né? Então, assim, era uma Constituição ok. Mas agora o Vargas, ele já tinha todo esse plano arquitetado, porque agora ele vai, nesse momento, no Estado Novo, implantar agora um governo diferente. Então já tinha tudo mais ou menos certo. Essa Constituição de 34 garantia as mulheres para votar, só que elas não vão votar, por quê? Porque o Vargas vai instituir a ditadura. E ele vai usar o medo do comunismo. É usado até hoje aí na política. Mesmo o comunismo ter acabado no mundo, até hoje é usado. O Vargas vai usar. O Vargas vai publicar pelo DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, vai publicar nos jornais. Você imagina, não tinha internet, não tinha informação de nada. A informação que as pessoas tinham era rádio e televisão, só vai chegar em 51. Rádio e jornal. Os rádios e jornais todos vão publicar. O governo interceptou um plano que os comunistas queriam dominar o Brasil. Implantar o comunismo no Brasil. Cara, o povo vai ficar com medo, lógico, porra. O povo vai ficar com medo. O Vargas, que forjou esse plano,
vai trazer a solução. Eu crio o problema e trago a solução. E a solução é o quê? Ô, gente, eu vou ter que implantar uma ditadura para os comunistas não implantar uma ditadura. Eu vou ter que fechar o Congresso para os comunistas não fechar o Congresso. Eu vou ter que tirar os direitos individuais da sociedade, do cidadão para que os comunistas não tirem os direitos individuais do cidadão. Que merda, hein? Mas foi o que aconteceu. O Vargas, muito malandro, muito esperto, dominando ali, e o jornal que não quisesse publicar isso, estava ferrado também. Todo mundo publicou, todo mundo acreditou, todo mundo... Vargas, por favor, implante uma ditadura aí para a gente ficar livre dos comunistas. Pior que não foi a única vez que isso aconteceu no Brasil. Depois de 64 vai acontecer isso também. E aí o Vargas, com plenos poderes, aprova uma nova Constituição, porque aí ele cancela a outra dele mesmo, que a mulher votava, que tudo... a Constituição maneira, liberal, capitalista... Ele vai cancelar e vai impor agora uma Constituição que dava plenos poderes para ele. O Vargas tinha poder nessa Constituição, apelidada de Carta Polaca, que era baseado na Constituição da Polônia, que também era uma Constituição inspirada no fascismo. E aí o Poder Executivo, que é o poder do presidente da República, ele vai estar cheio de força. Ele tinha poder, gente, para dissolver o Congresso. Sabe o que é isso? Se o Congresso estivesse votando coisas que o Vargas não gostasse, o Vargas podia falar assim, gente, vai embora. Vai todo mundo embora, esses deputados vão embora, o senador vai embora, eu vou fazer diferente. Vocês não estão me agradando, não. Isso é o poder ditatorial. Então o Vargas, essa nova Constituição, a Carta Polaca, ela vai estar dando muito poder para o Executivo, para o Vargas. E o Vargas vai crescer. Está escancarada a ditadura dele, chamada de Estado Novo. Mas, de novo, não tinha nada, porque lá na Europa era o que estava rolando à torta e à direita. E aí, de inspiração fascista, esse governo vai ser um pesadelo na vida do cidadão brasileiro no quesito de liberdades individuais e tal. Você não vai poder falar mal do Vargas, você não vai poder ter organização política, ele vai fechar os partidos políticos todos, etc, etc. Vai ser ruim. Mas por pior que pareça, olha só, gente, olha como é que o Vargas é sem vergonha, como é que a gente ama e odeia o Vargas. Ao mesmo tempo que isso é horrível, isso que eu falei agora é horrível, mas ao mesmo tempo o Vargas vai fazer umas coisas boas. Olha só. Ou seja, a gente vai ficar querendo bater nele e ao mesmo tempo vai querer amar ele, beijar ele. O Vargas vai criar a consolidação das leis de trabalho, ou seja, ele vai ampliar e consolidar aquilo numa coisa só, num livro só, todas as leis trabalhistas. Elas vão durar até o Temer agora, né, que meio que quebrou isso. Mas agora o Vargas ele vai consolidou as leis do trabalho. Mas ele também não vai deixar nenhum movimento trabalhista reclamar de nada, não. O Vargas vai fechar os integralistas, a ação integralista brasileira. Ele vai usar, ele vai ser simpático aos fascistas no Brasil, mas ele vai falar assim, também não quero vocês mandando, não. Eu sou mais do que os fascistas também. Você vê como é que ele era ditador, né? O Vargas, isso é uma característica do Vargas. O Vargas não sabia lidar, gente, com democracia, não sabia lidar com outras pessoas contra ele. Pouca gente sabe lidar, na verdade, com isso. Mas o Vargas aproveitou o tempo e pum, fechou até os integralistas. Ele fechou os integralistas vão tentar matar o Vargas em 38, tá? Não vão conseguir, mas você vê como é que os integralistas vão... na verdade, o Vargas fecha porque eles tentam matar o Vargas. Porque, gente, fascista não bate bem da cabeça mesmo, não. E tem vários problemas sexuais. Os fascistas, eles não vão agradar do governo do Vargas, por mais que esteja inspirado no fascismo, e vão querer matar o Vargas. Aí o Vargas vai fechar eles, vai acabar, vai prender os caras e tal, e tudo. Mas, gente, esse governo Vargas, que vai se estender de 37 até 45, vai ser marcado por grandes mudanças. Mudanças importantes, coisas boas, coisas ruins. Uma dessas coisas boas foi a consolidação das leis de trabalho, ou seja, os trabalhadores não perderam aqueles direitos que o próprio Vargas deu a eles, mas também não vão poder reivindicar mais nada. É a parte ruim, né? E vai ser a grande ascensão da industrialização no Brasil. O Vargas vai criar as indústrias de base. O que é a indústria de base?
É indústria para você ter outras indústrias. Tem dois tipos básicos de indústria, né, num estado. Indústria de base e de bem de consumo. A de base é o quê? Siderúrgica, é usina hidrelétrica, é essas coisas que garantem infraestrutura para você ter as indústrias, por exemplo, de bem de consumo, que é fabricar carro, rádio, geladeira, etc. e tal. O Vargas, o governo brasileiro, vai investir uma coisa que nenhum outro governo tinha feito, que quem mandava era fazendeiro, agora quem vai mandar é o Vargas, está mandando é o Vargas. Então isso é bom, porque agora o Vargas vai criar uma nova burguesia no Brasil, que é a burguesia industrial, que, por ironia do destino, é a burguesia que vai ficar contra mais o Vargas, vai ser essa burguesia industrial. O Vargas cria os caras e os caras quer ferrar ele depois, quer tirar do governo depois. O Vargas vai criar, então, essas usinas, grandes usinas hidrelétricas, para ter geração de energia, que no Brasil não tinha. Era termoelétrica baseada a pagar de cana. Apagão era normal ter no Brasil. O Vargas vai cuidar disso, usinas hidrelétricas e tal. Os Estados Unidos, começa a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos dá uma pressionada, o Brasil vai ficar do lado de quem, pô? O Vargas, muito nacionalista, coisa que era do caráter dele, ele não vai falar assim, ah, sim, Estados Unidos, continência para você. O Vargas vai sentar na mesa e vai negociar. Estados Unidos, você quer que eu fique do seu lado? Eu fico. Mas eu quero ganhar uma coisa em troca. O que vocês podem me dar? Eu estou querendo uma coisa aqui. Vocês vão me dar? Estados Unidos o quê? Eu quero que vocês construam uma usina, uma siderúrgica para nós aqui. Ou seja, uma fábrica para fabricar outras fábricas. Uma siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda. Beleza. Os Estados Unidos falou, beleza, eu construo para vocês. Pum, os Estados Unidos deu de presente, não é de presente. Em troca, o Vargas entrou com os aliados, junto com os aliados da Segunda Guerra, contra o fascismo, olha só que coisa estranha, e o Vargas era simpático ao fascismo. Ao mesmo tempo, os americanos vão botar uma base aqui no Brasil, e o Brasil vai mandar a galera, né, soldados brasileiros também para a Segunda Guerra. E no final vão fazer um papel importante ali na região de Monte Castelo, ali na Itália, já ali no fim já do nazismo e do fascismo. Né? A cobra vai fumar, né? Mandou, foi importante, muitos soldados foram, né? Tiveram batalhas, os brasileiros enfrentaram ali e tudo. Enfim, são os pracinhas, né? E beleza, aí o Vargas cumpriu com a medida dele. O Vargas também, gente, vai criar a política indigenista. O que é isso, gente? O Vargas vai ser o primeiro presidente do Brasil a pisar numa comunidade indígena. Nenhum dos outros tinham feito isso. Na cabeça dos outros presidentes do Brasil, o indígena era um ser que precisava se adaptar à vida do homem branco, vamos dizer assim, né? Ao capitalismo do homem branco. O Vargas, ele vai fazer diferente. Pô, aí ele é foda. O Vargas vai virar e vai falar assim, olha, nós estamos aí, os índios também estão, os indígenas estão aí, mas os indígenas são a cultura do Brasil, eles são representantes. Eles vão colocar os indígenas como... eles vão colocar os indígenas como os guardas da fronteira brasileira, o Vargas. O DIP vai fazer isso. O DIP, né, do Vargas, fazer a promoção do Vargas e tal, mas também... e essas coisas também estão no negócio. Gente, política indigenista. O Vargas vai instituir o dia 19 de abril como Dia do Índio. Ele vai agora promover uma integração respeitosa com o indígena. Gente, quase que os indígenas no Brasil foram extintos, se não fosse o governo do Vargas. Olha que doideira. Porque foi o Vargas que começou, né? Não o Vargas em si. Nós tivemos um grande militar chamado Marechal Rondon, que foi um cara muito importante nessa integração respeitosa do mundo do homem branco, vamos dizer assim, né? Do mundo capitalista com o mundo do indígena. Marechal Rondon, um grande cara. Mas o Vargas, ele vai dar continuidade a esse tipo de abordagem, inclusive colocando pessoas preparadas e da área para fazer esse contato com os indígenas, como, por exemplo, antropólogos. Aí é Darcy Ribeiro, que depois vai ser político, que depois vai ser vice-governador do Rio, etc., e ministro.
O Darcy Ribeiro, que é antropólogo, ele vai lá, vai conhecer os indígenas, o que os indígenas querem, ouvir os indígenas, né? E os irmãos Vilas Boas vão fazer essa integração e tal, respeitosa, ou seja, pô, a gente tem que passar uma estrada aqui, o que vocês querem e tal. Então vai haver essa integração da sociedade, né, europeia, brasileira, com os indígenas, mas de forma respeitosa, sem passar o rodo, né, igual lá na colonização. Isso é muito importante. O Vargas também, gente, ele vai criar cultura popular. Você que fala mal do funk, fala que o funk não é cultura, você está errado, porque cultura é tudo aquilo que o ser humano produz. Se o ser humano produz, é cultura, que não nasce pé de funk, pé de rock, pé de impressionismo e tal. Cultura é uma coisa que o ser humano faz. Agora, existe a cultura erudita, existe a cultura popular. Aí que está a diferença. O funk, por exemplo, carioca, é uma cultura popular. Na época, o samba era uma cultura popular, a capoeira era uma cultura popular, tudo proibida. Caía numa lei muito genérica e barra pesada, chamada Lei de Vadiagem. Vou fazer vídeo depois falando sobre a questão do negro no Brasil e a gente vai falar melhor disso. Mas nessa lei de vadiagem, se os caras estivessem jogando capoeira na rua, a polícia vinha e prendia eles. Qual foi o seu crime? Estava portando um berimbau na rua. Besouro, um grande capoeirista, né, do início do século XX do Brasil, ele, na ficha criminal dele tinha isso, estava portando um berimbau, era crime. Caía O Vargas, ele vai, gente, não só legalizar a capoeira, mas como vai tornar a capoeira como luta oficial registrada pela Associação Internacional de Pugilismo. Capoeira vai deixar de ser uma coisa de bandido para ser uma coisa de brasileiro, que já era, né? O próprio samba, a questão do respeito também às religiões de matriz africana, tudo no Vargas vão ganhar essa proteção. Vão começar a ganhar, porque isso até chegar na prática é complicado. O Vargas vai instituir as escolas de samba, aquele negócio todo, a obrigatoriedade dos temas da escola de samba, né, os sambas enredo, serem sobre temas brasileiros, outra coisa legal. E o Vargas vai criar, gente, vai criar o Museu de Petrópolis, vai criar a primeira reserva indígena do Brasil, que é o Xingu, tamanho do estado da Bélgica. O Vargas também vai criar o primeiro Parque Nacional no Brasil, o Parque Nacional do Itatiaia, está lá, né, ali em Resende, ali no Rio de Janeiro, você entra ali, é ótimo, já visitei. O Vargas ele vai criar vários outros, Instituto do Livro, Nacional do Livro, do Instituto Nacional do Cinema, não sei o quê. O Vargas vai em Monte de Ara criar... O particular não tinha ido. O Brasil era, gente, uma terra de fazendeiro ruim, não é de fazendeiro maneiro, né, do agro maneiro, não. É do agro caninana, andava armado, matava os outros, impunha os candidatos deles, era isso. Então o Vargas ele vai abrir esse leque da sociedade também. O Vargas também, gente, ele vai instituir concursos públicos para alguns cargos no governo, isso é importante, para não ser só uma coisa de politicagem, não, né? Aí vai aumentar a industrialização, o Brasil vai crescer, ou seja, Vargas, parabéns. Fez ruim, mas fez bom também. Só que aí tem o problema. Quem vai ganhar a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi uma vitória dos aliados contra o Japão, Alemanha e Itália, que eram governos ditatoriais. Mas especialmente, o Japão não era fascista, mas era uma ditadura do imperador. E a Rússia, a União Soviética, na verdade, na época, estava do lado dos capitalistas na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética foi muito importante na conquista de Berlim e outras conquistas. O Hitler começa a apanhar mesmo quando ele divide a tropa dele para tentar invadir a União Soviética. Ele consegue, mas também vai tomar um couro. Enfim, gente, o que vai acontecer? Quem vai vencer a Segunda Guerra vai ser as democracias. Contra quem? Contra o fascismo. E o Brasil estava apoiando quem? As democracias. Mas o Brasil era o governo o quê? Inspirado em fascismo. Tem alguma coisa errada. A sociedade vai pressionar o Vargas. Vargas, que merda é essa? Você, então,
está do lado das democracias, mas nós aqui vivemos uma ditadura, tem que acabar. Então o Vargas vai ser pressionado a abrir o regime, ele vai abrir. Ele vai abrir para os partidos políticos voltam e tal, mas a sociedade pressionando. E o Vargas se sente pressionado e ele marca a eleição. Ele ia ganhar porque ele tinha o povo na mão, gente. Porque por mais que ele seja ditador e ruim, por um lado, ele é muito bom por outro. Então é barbada, ele praticamente vai ganhar essa eleição. Só que as elites, insatisfeitos com a política trabalhista, principalmente do Vargas, vão começar a querer tirar ele do poder. Antes da hora, e mais, querer evitar com que o Vargas fosse eleito, fosse para a eleição. Porque se o Vargas fosse para a eleição, em 38 ou em 45, ele ia ganhar. Então, os caras contra o Vargas, as elites, queriam que o Vargas não fosse para a eleição. O que eles fizeram, gente? Tiraram o Vargas. Deram um golpe no Vargas. Golpe no golpe, né? Deram um golpe no Vargas. E o Vargas foi enquadrado, o Vargas foi penalizado com o quê? Ele estaria proibido de se candidatar a presidente. Olha só que coisa doida. Não prenderam o Vargas e nem proibiram ele de candidatar a nada, não. Não, proibiram ele de candidatar só a presidente. Tanto que ele candidatou a senador e a deputado federal, que naquela época podia candidatar e ganhar pelos dois, mas exercer só um cargo, podia. O Vargas ganhou pelos dois. Tanto deputado federal e tanto senador o Vargas ganhou, mas presidente não podia. Mas o mais engraçado foram os caras que tiraram o Vargas do poder, pediram apoio a ele, tipo assim, ô Vargas, vamos fazer o seguinte, a gente tá tirando você não vai poder ser candidato a presidente, desculpa aí, tá? Mas apoia a gente, pra gente ganhar uns votinhos aí, que você manda aí na política. Aí o Vargas, tá bom, eu apoio vocês, mas você tem que me dar um negócio. Aí eles, o quê? Não mexam nas leis trabalhistas e dê o Ministério do Trabalho para o meu partido, o PTB. Os caras aceitaram. E por mais que houve um movimento político, social, muito importante, chamado queremismo, que era o povo na rua falando, queremos Getúlio para a eleição, o Getúlio não foi para a eleição, porque ele foi proibido e aí ele aceitou e depois ele volta. O Getúlio sai do poder, mas apoia o candidato do Dutra. O Dutra foi um general que tirou ele do poder. Mas o Vargas vai apoiar ele desde que o partido dele, do Vargas, ficasse com o Ministério do Trabalho. E assim foi feito, todo mundo cumpriu as palavras e o Dutra ganhou graças ao apoio do Getúlio Vargas. Que coisa. E assim acabou o Estado Novo. Alguma dúvida, gente? Se tiver, bota nos comentários aí que eu tento responder. Aí agora vai ter um governo eleito pelo voto direto, que é o Dutra, e o Vargas vai voltar depois do Dutra. E aí vai ser o último governo da história, o Vargas vai morrer depois. Próximo vídeo é sobre esse governo, beleza? O vídeo é grande, não tinha como ser pequeno, gente. Eu sou direto, mas também não faço milagre, não. Eu sou direto, mas eu não posso omitir muitas coisas para vocês, que vão ser muito importantes, tanto nos vestibulares, quanto na escola, etc e tal. Então não dá para fazer videozinho fast food, não, entendeu? Sou direto e reto, papo reto, mas não dá para fazer milagre. Então, 23 minutos ainda é pouco, se você for pensar falando sobre o Estado Novo de Vargas. Beijo. Papo reto, história. Thiago. Tamo na área.